Bom dia, pessoal. A gente vai dar hoje início à nossa série de videoaulas sobre o nosso conteúdo no nono ano. E eu decidi para essa primeira videoaula falar sobre o nazismo, né? Vou fazer uma pequena retomada do último assunto, a Revolução Russa, que vocês pesquisarem em casa, para depois a gente entrar com força no nazismo, né? Então, vocês devem ter visto na pesquisa que a Revolução Russa ela trouxe como grande novidade, né, para o século XX o surgimento de uma nova forma de governo, ou seja, uma nova possibilidade de governar, que é o socialismo, né? Essa nova forma de governo que vai ser concorrente à forma de governo democrática, né? Então, até o século XX, você só tinha o quê? Como experiências em relação ao governo. Você tinha a democracia, que tinha sido imposta em alguns países, e você tinha ainda a monarquia, que em muitos países europeus ainda era a forma de governo dominante, né? Então, muitos países europeus ainda eram monarquias em pleno século XX, né? E o que acontece? Em 1917, com a Revolução Russa, você vai ter o quê? Essa nova forma de governo, que é a forma de governo defendida pelo quê? Pelos trabalhadores, pelas camadas trabalhadoras, né? Então, assim, essa forma de governo, ela não vai ser muito bem recebida na Europa. Por quê? Porque ela vai de encontro totalmente, né, aos privilégios da nobreza, dos grupos que têm mais condições financeiras, né? Então, nos países que são monarquias, né, o socialismo vai ser uma grande ameaça à nobreza. E nos países que são democracias liberais, a burguesia, que é um grupo que é muito importante, os empresários, vai se ver ameaçada pelo socialismo. Por quê? Porque o socialismo prega justamente a ausência de hierarquias sociais, esse nivelamento social total, ou seja, todos ganham da mesma forma, o Estado define tudo, você não tem esses direitos individuais. Então, é interessante vocês terem na cabeça isso, que o socialismo vai ser uma outra forma de governo, uma outra experiência que vai ser desenvolvida na Europa, e que essa experiência vai ser muito mal vista em grande parte da Europa, porque os países vão ter medo dela. Então, aqueles grupos que vão ver seus privilégios ameaçados, nesses países, vão ver o socialismo como uma grande ameaça. E o que isso tem a ver com o nazismo? A gente vai ver que na década de 20 na Europa, pessoal, a Europa vai estar devastada. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha principalmente vai ser o país que vai ter maiores limitações. Por quê? Lembre do Tratado de Versalhes, em 1919. A Alemanha foi imposta a ela várias limitações. Ela perdeu terras, teve que pagar dívidas, indenizações por causa dos efeitos da guerra provocados por ela, né? E a Alemanha e vários países europeus estavam devastados, estavam numa situação econômica assustadora, né? Porque a guerra produziu isso, né? Então, em meio a essa crise econômica gigante vivenciada na Europa, vai surgir na Alemanha e na Itália, né, os famosos regimes totalitários. O que é isso? São formas de governo, né, aonde você primeiro vai eliminar a democracia, né? A democracia não vai ser um princípio, e você vai ter todo o poder concentrado nas mãos de um líder carismático que vai impor suas vontades à sociedade. Você pode pensar, então isso é a monarquia? Não, não é a monarquia. Por quê? Na monarquia quem governa é o rei, e o rei ele governa porque ele tem o direito de nascença. No regime totalitário, essa liderança ela assume o poder, ela dá um golpe, e ela vai ter esse elemento popular, ela vai ser colocada pelas massas no poder. Então o nazismo ele vai surgir como um pequeno partido na Alemanha no começo da década de 20, aparentemente sem importância, né? Um partido que propunha soluções para essa crise. Ele propunha soluções para essa crise, né? Então, o partido nazista ele vai oferecer o quê? Empregos, ele vai oferecer educação para o povo, ele vai oferecer a saída dessa situação de miséria, onde grande parte das pessoas da Alemanha vive. Então ele vai oferecer medidas para a Alemanha e o seu povo saírem dessa crise. E o interessante desde o começo o nazismo ele vai concentrar justamente seu discurso, primeiro, nessa questão de sair da crise, e segundo, em um sentimento antissemita. Ou seja, o que é um sentimento antissemita? Ele é um ódio existente aos judeus.
esse ódio aos judeus não era novo na Alemanha e na Europa. Desde a Idade Média você tinha um ódio muito grande ao povo judeu. Por quê? Porque, não sei se vocês se lembram, mas grande parte da Europa é cristã. E havia uma interpretação corrente, desde a Idade Média, de que os judeus foram os responsáveis por levar Cristo à crucificação. Né? Então, para quem lembra da Bíblia, da passagem da Bíblia, de que os fariseus condenaram Jesus, né? Ou seja, os fariseus e os judeus. Né? E aí se tinha essa ideia de que os judeus eram culpados pela crucificação do Cristo. E por causa disso você havia um ódio aos judeus muito grande. Esse ódio é chamado antissemitismo. Então, o Hitler ele vai usar esse antissemitismo a seu favor. Né? E eu já estou antecipando de que o Partido Nazista vai ter essa figura do Adolf Hitler como um grande líder. Um cara que lutou na Primeira Guerra Mundial, um soldado, e que vai chegar ao poder no começo da década de 20, no partido ainda, não na Alemanha. Na Alemanha chega só na década de 30. E o que acontece? Esse antissemitismo, como é que ele vai explorar? A Alemanha tinha muitos judeus que trabalhavam, né, em seu país. E num país em crise, o Hitler vai justamente pegar esse sentimento antissemita e jogar a seu favor. Como? Colocando todos os problemas na conta desse estrangeiro, dessa pessoa que vai ser o outro na Alemanha, o judeu. Então ele vai focar a saída dos problemas nessa demonização do povo judeu. Então, o judeu ele é o problema. Ele é o cara que rouba o emprego do trabalhador alemão. Ele foi o cara, ele é reminiscente do povo que condenou Jesus. Então, isso é uma maldição. Então, ele vai começar a mexer com esse imaginário da população e ao mesmo tempo falar da saída da crise. Porque a democracia, e essa é a grande questão que eu queria colocar para vocês hoje nessa aula, de que na década de 20, toda a Europa vai viver a crise das democracias. Por quê? As democracias, né, os governos democráticos, não vão ser capazes de solucionar os problemas econômicos vivenciados por esses países. Por causa disso, nós vamos ter um terreno fértil para o surgimento desses regimes totalitários, dessas formas de governo totalitárias, ou seja, formas de governo onde uma liderança sobe ao poder, vai impor suas vontades e essa liderança é amada pela população, mesmo sendo um ditador, certo? Então, pessoal, essa é a primeira videoaula sobre nazismo.